Chegamos ao 7º dia desse estudo maravilhoso do Salmo 91, esse salmo que é tão conhecido por todos os cristãos. E olha, se você quiser adquirir esse livro, Salmo 91, da Joyce Peggy Ruth, é a autora desse livro, você pode adquirir através do Shopping do Povo, ou aqui no Rio de Janeiro, ali em Madureira, na loja física, ou então pelo telefone, né, o Televendas 21 2141 5100, ou ainda pelo site spovo.com.br, tá certo? A gente vai continuar estudando aqui sobre o Salmo 91, mas antes eu queria ler um testemunho que está registrado aqui no capítulo que nós estudamos anteriormente. Não temerei espanto noturno. Olha só que testemunho lindo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Os americanos tinham caído numa ilha, né? Fizeram um pouso de emergência numa ilha justamente cheia de japoneses. Olha que coisa, de soldados japoneses. E já houve um grande livramento, o reverendo estava junto com eles, o reverendo que tanto ensinava a eles a palavra de Deus e a proteção de Deus. E eles verificaram, o reverendo já dobrou o joelho e começou a clamar a Deus por livramento. E eles perceberam que o inimigo não percebeu o pouso emergencial deles. E já foi um grande livramento. Enquanto o reverendo ali de joelhos continuava orando, eles perceberam que tinha algo dentro da água. E aí eles foram devagarzinho, viram que era um grande barco. E vagarosamente eles perceberam que não tinha ninguém naquele barco. Entraram no barco e, qual a surpresa deles? Encontraram diesel e gasolina. Imagina, não podiam gritar, mas de alegria eles voltaram para a praia, já eram mais ou menos 2 horas da manhã, e abraçaram o reverendo que ainda continuava de joelho, clamando as promessas de Deus, e contaram para ele o que tinha acontecido. Eles abasteceram o avião e conseguiram ir embora ilesos, algo assim inexplicável humanamente falando, né? Só Deus mesmo é que pode fazer. Depois descobriram que uma investigação, né, posterior, um capitão de um petroleiro dos Estados Unidos, né, quando viu que ele estava cercado por submarinos, ele resolveu esvaziar o navio, né, que já justamente estava cheio de carga de diesel e de gasolina, em várias embarcações. E esse navio essas embarcações pequenas foram liberadas a 400 quilômetros dessa ilha, onde aconteceu todo esse episódio que eu acabei de contar. São testemunhos assim de pessoas que clamaram a Deus e realmente viram a glória do Senhor. Agora eu queria estudar com vocês o Salmo 91 ainda, mas a segunda parte dele. Ontem nós vimos, versículo 5, que diz assim: não temerás espanto noturno. Nós entendemos que espanto noturno é sequestro, assalto, roubo, terrorismo, né? Guerras, toda essa categoria de males que acontecem por ação humana. E nem seta que voe de dia. E é isso que a gente vai estudar hoje aqui. Segundo a autora do livro, essa segunda categoria de males, né, é a seta que voa de dia, ela é enviada, né, para perfurar e ferir espiritualmente, fisicamente, mentalmente ou emocionalmente. Ou seja, são setas intencionais que o inimigo envia contra nós. Como ele faz? Ele faz justamente para nos paralisar quando nós estamos em uma batalha espiritual. Ele faz para nos distrair. Ele percebe que nós estamos em batalha espiritual e lança contra a nossa vida para nos derrotar. Essas setas são enviadas deliberadamente pelo adversário, miradas nos pontos que causarão maior estrago. Ou seja, quais as áreas da nossa vida que nós mais somos sensíveis, mais estamos vulneráveis, né? Ainda não fomos renovados com a nossa mente pela palavra de Deus. Aí, talvez, um exemplo, né, que ela possa dar, aquela área que ainda não foi trabalhada e faz com que a gente perca muita paciência, ou então que a gente fique facilmente ofendido pelas pessoas, né, por situações, ou ainda áreas da nossa vida em que há rebelião ou algum tipo de medo. E Satanás procura nos atingir, né, justamente onde continuamos lutando, nas áreas onde a gente ainda está tentando fortalecer os muros. Por isso a gente tem que correr para o esconderijo do Altíssimo, porque quando nós batalhamos, usamos nossas armas espirituais. Aí então as setas não podem nos alcançar. Efésios, capítulo 6, versículo 16, Deus traz uma advertência sobre a armadura de Deus, né? E entre a armadura de Deus,
o escudo da fé é uma peça fundamental. Diz aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui continua, o versículo dizendo, tomai também o capacete da salvação, mas a gente vai deixar isso para um outro estudo. O que eu quero enfatizar aqui, nós precisamos, a gente tem que entender que esse estudo que a gente está vendo aqui, ele vem justamente de um outro alerta que Deus nos dá, de nós tomarmos a armadura de Deus. E uma das peças da armadura importantes para justamente a gente não morrer por causa das setas inflamadas do maligno é o escudo da fé. Com o escudo da fé a gente se protege. E são setas, a gente vê aqui, que são inflamadas, que são enviadas. Ou seja, ele deseja, Deus não afirma que a maior parte delas não nos vai acertar, mas ele declara que podemos extinguir todas elas, tá certo? São enviadas para nos ferir espiritual, física, mentalmente, emocionalmente ou financeiramente. Mas o Senhor deseja que peçamos e creiamos que Ele irá tirar-nos do caminho do perigo e livrar-nos da calamidade. E agora eu quero compartilhar com vocês mais um testemunho que a Peggy Joyce conta aqui pra gente, que a filha dela tinha uma amiga chamada Julie e ela morava em um apartamento em Fort Worth, no Texas. Ela estava se arrumando para ir para a igreja no domingo de manhã, quando alguém bateu na porta. De repente, ela não maldou quem estaria atrás da porta e abriu. E era um homem, um brutamonte enorme, que começou a lutar, querendo lutar contra ela. Na hora mesmo, ela começou a clamar as promessas de Deus e aquele homem começou a ficar paralisado. Ele não conseguia atacar. Ele começava a vir para cima dela, ela clamava a palavra de Deus, aquele homem, de repente, paralisava. E assim, foi uma batalha espiritual durante 45 minutos, até que ela percebeu que ela tinha que sair dali. E aí ela, no momento de paralisia do homem, ela correu, escapou ilesa. Depois, ela descobriu que aquele homem tinha violentado sexualmente várias meninas da região e ela foi a única que escapou ilesa. Ou seja, foi uma seta inflamada do maligno que foi enviada, uma seta que voou de dia, que veio atingi-la logo pela manhã, mas o Senhor Deus protegeu no momento em que ela se firmou também, se agarrou nas promessas de Deus. Ou seja, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, Deus não nos promete que nós não vamos estar totalmente livres de sermos atacados. Mas uma vez que nós formos atacados, nós temos como clamar a Deus e Deus nos dá o livramento. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos nesse momento te agradecer, Pai, por mais essa exortação que o Senhor nos dá, que não devemos temer nem espanto noturno e também não devemos temer seta que voe de dia. Só o Senhor sabe, meu Deus, o coração dessa pessoa que agora ora junto conosco, talvez sempre fique com medo, com mais um dia que começa, mas com receio de que uma bala perdida pode atingir, alguma coisa maligna pode acontecer. E, meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, junto com ela, fechar essa porta. Nós rejeitamos todo espírito de medo, todo pensamento contrário à palavra de Deus. Se Deus está falando que Ele vai nos proteger e que nós não devemos temer seta que voe de dia, Senhor, assim nós vamos fazer. Fortalece o nosso homem interior, nosso espírito, fortalece, Senhor Deus, nossos sentimentos, nossos pensamentos, meu Deus amado, nosso físico e, meu Deus, entregamos esse dia de hoje nas suas mãos. Mais uma vez, crendo, meu Deus amado, na tua proteção, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente descansará. E diremos do Senhor: Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza em quem confiamos. Porque o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estamos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor nós temos feito do Senhor o nosso refúgio, e do Altíssimo a nossa fortaleza. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família. Porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão para que não tropecemos em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. E o Senhor diz de nós: porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. O salvarei porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigada, Senhor, por todas essas promessas e pelo seu amor, e que cada dia mais nós cresçamos em fé e nos apeguemos ao Senhor e conheçamos o teu poderoso nome, as suas poderosas promessas, o teu grandioso amor. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela tua grande proteção e teu grande amor por nós. Obrigada e amém, Senhor. Amém? Ore também. Não deixe só eu orar sozinha, não. Esteja orando também. E creia que Deus está guardando a sua vida, o seu coração, a sua família, que toda seta do maligno que foi enviada para te machucar, que em nome de Jesus, com esse escudo da fé, você vai apagar todas as setas inflamadas do maligno, ou seja, perdoe, fique livre, não fique preso a nenhuma situação de aprisionamento de alma, de relacionamentos. Abençoe, porque foi com esse propósito que Deus está te alcançando nesse dia. Se você tem sido abençoado por esse programa, envie para a gente pelo WhatsApp o seu testemunho. Operadora 21 976 18 5488. 976 18 5488. Deus abençoe e até a próxima maratona do Salmo 91. Dia desses, diante do espelho, me perguntei: que crente você é, Leandro? Respondi: não sei, tradicional, pentecostal, protestante, evangélico nominal ou praticante, essas coisas que perguntam no censo do IBGE. E o maluco responde do jeito que quer, fala o que vem na cabeça sem pensar, mas aquele que tudo vê não dá pra enganar. Descobri que a questão era mais difícil que eu imaginava. Nesse bolo doido, onde é que eu me encaixava? Então comecei a viajar nessa pergunta que não quer calar. Que crente você é? Que crente você é? X9171, outra firmão de pé. Mas que crente você é? Que crente você é? Não cego fura olho, é questão de fé. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar.